Irmãos, abra sua Bíblia em Malaquias. Malaquias capítulo 1. Você não sabe onde está Malaquias? Abre Mateus e volta 1. Fica bem fácil, né? Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 1. Hoje nós leremos apenas do primeiro versículo até o 5, até o 5º versículo. Nós vamos ministrar durante o mês de janeiro, todos os domingos no livro de Malaquias. Então nós vamos fazer uma exposição detalhada de todo o livro. Queria aproveitar a oportunidade e dizer para você, né, aproveitar essa oportunidade de estudar o livro de Malaquias. Faça um curso de férias, compre um caderno, aí eu pego um caderno, uma agenda, um notebook, se você quiser, e comece a estudar o livro de Malaquias junto com a gente. Pesquise, leia, ore, busque, peça para Deus falar com você, traga uma caneta, né, um papel, anote as palestras, as ministrações. E esse é um texto, um livro que vai falar muito ao nosso coração. É um texto corretivo, é uma disciplina de Deus. E Deus disciplina e corrige a quem Ele ama. Só filho que Deus corrige, bastardo Deus não corrige. Criatura ele julga, mas filho Ele corrige. E essa é uma carta corretiva. E nós queremos abrir o nosso coração e permitir e dizer, Senhor, corrija-nos naquilo que nós precisamos ser corrigidos. Quem sabe o Senhor te dê graça para você ter um coração ensinável, né? Um coração corrigível, um coração que permite que a palavra de Deus, o pastor falou da santificação, o instrumento do Espírito Santo para santificar a nossa vida é a palavra. É a palavra. Facilmente o nosso coração sai e nós vamos voltar para a palavra. Né? A palavra que nos santifica, que corrige os nossos conceitos, nossos intentos, e sonda, expõe as nossas motivações. E esse livro aqui vai nos ajudar muito. Ok? Vamos ler o texto? Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais no deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós dizeis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Com seu coração aberto, com a sua Bíblia aberta, feche seus olhos, ore ao Senhor nessa hora. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero ser corrigido por Malaquias. Esse profeta que o Senhor levantou há tantos anos, quase 2.500 anos atrás. Que o Teu Espírito Santo use essa palavra, Senhor, durante esse mês, para eu ser tratado, Senhor, ser santificado, ser transformado, para eu experimentar, Senhor, realmente a Tua vontade na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. O profeta Malaquias é um profeta duro. Ele tem uma incumbência pesada. Alguns traduzem até Malaquias como uma palavra de peso ou uma palavra pesada, mensageiro de uma palavra. E ele se coloca num lugar muito certo, um lugar que deve estar todos os pregadores. Ele diz, eu sou o mensageiro, Deus tem uma mensagem e o povo vai ouvir a mensagem. Então eu vou falar não o que eu quero, não o que eu acho, não o que eu penso, mas o que o Senhor diz. E Malaquias tem tanta essa preocupação que ele nem se apresenta, ele não dá detalhes, quem é ele, sua história, sua família. Simplesmente ele quer um título, qual? De mensageiro. Eu sou um mensageiro. Irmãos, esse período é um período muito sério, um período
singular na história de Israel. A ira do cálice de Deus aqui estava se derramando. Há alguns anos os milagres já haviam cessado. Deus já tinha recolhido a sua mão. Deus estava tratando com esse povo. A última grande disciplina desse povo foi levar esse povo para a Babilônia. Escravos. E Deus traz com mão forte, levanta Esdras e Neemias. Esdras e Neemias reconstrói o templo, reconstrói os muros, restitui o culto, coloca o púlpito de madeira. Nesse púlpito é pregada a palavra tem a centralidade do culto, a palavra é um instrumento de avivamento. Eles experimentam um avivamento e eles começam a crescer em Deus e serem abençoados. E começam a comprar propriedade, Deus começa a abençoar financeiramente, e eles começam a crescer como nação. E começa a se esquecer do Senhor, e começa a esfriar, e começa a viver uma vida medíocre do ponto de vista espiritual. E aqui, em Malaquias, é a última palavra de Deus para esse povo antes de Cristo. É como se Deus estivesse dizendo, ó, chega, acabou. Eu vou falar pela última vez. Preste atenção, é a última vez que eu falo. Sabe quando a mãe diz isso, o pai diz isso? Aqui Deus está dizendo, olha, chega. Irmãos, a partir desse escrito de Malaquias, sabe quanto tempo Deus fica em silêncio? 1 ano? 1 mês? Alguns irmãos já sabem. 400 anos de silêncio de Deus. Você vai ver a palavra de Deus novamente, somente em João Batista, lá no deserto ainda. Não é no templo, não. Você vai ver lá e dizer, ó, no ano que Anás e Caifás eram sumo sacerdote, já era uma aberração, porque sumo sacerdote era um só, havia toda uma corrupção montada, religiosa. O templo estava corrompido, o sistema farisaico corrompido, o sistema judaico todo corrompido, o templo a serviço do dinheiro, de comércio, os milagres, as ofertas. E a palavra do Senhor não vai lá no templo, lá em Jerusalém. A palavra do Senhor vai lá no deserto em João Batista. Mas aqui é a última palavra do Senhor. Se você me perguntasse, Paulo, qual é a palavra-chave, a chave hermenêutica para entender Malaquias? Aliança. Conceito correto de aliança. Como Neemias e Esdras fizeram a reforma, aqui é uma sentença. Aqui não é uma palavra de elogio, aqui não é uma palavra de afago, aqui não é uma promessa, aqui é uma sentença. A linguagem é jurídica, é pesada. Era um período, irmãos, que ao contrário, depois do avivamento de Esdras e Neemias, depois de todo esse tempo, era para esse povo estar bem, firme com Deus, crescendo, e foi o contrário. É um período de apatia espiritual, de falsidade litúrgica. É um período que nós vamos aprender algo terrível, de que é possível ser desviado dentro da igreja. Você sabia que tem muita gente desviada dentro da igreja? Ele participa do culto, ele oferta, ele frequenta, ele vai, mas está desviado, está longe. É uma denúncia de um povo que tinha uma prática ritualística apenas. Seu coração estava longe de Deus. E isso era sinalizado em algumas situações. Falta de zelo, falta de amor, falta de dedicação. Culto por obrigação, oferta por obrigação. Basta ver, nós vamos estudar como é que eram essas ofertas. Aonde é que isso ia estourar? E aqui nós temos a última voz profética. 400 anos de silêncio vão acontecer logo em seguida, após esse período. Se nós pudéssemos fazer um esboço do livro de Malaquias, ele se divide em 8 sentenças. A estrutura do livro de Malaquias é bem simples. O estilo literário aqui é fácil de ser entendido. Basicamente são 8 acusações, 8 sentenças, 8 verdades pronunciadas por Deus. É como se Deus falasse assim, olha, eu quero te falar, Israel hoje está vivendo crise em 8 situações, ou 8 esferas. 8 lugares, todos esses lugares aqui. Só que para cada fala de Deus, para cada sentença, há uma reação do povo.
Se não é surpresa para nós, né? Quando você está longe de Deus, você não consegue ver as suas falhas. Quando você se afasta de Deus, você se afasta da luz. A luz evidencia as nossas fraquezas, as trevas as encobre. E Deus começa a mostrar, eles falam, não estou entendendo, não é verdade. Eles questionam a Deus. Então tem uma sentença de Deus, uma reação do povo e uma afirmação de Deus. E uma comprovação de Deus. Deus fala uma verdade, eles reagem com uma mentira e Deus fala, não, é assim. E são 8, eu vou mencioná-las rapidamente, mas durante o mês nós vamos estudá-las quase que detalhada todas elas. Primeiro, o amor de Deus é questionado. Primeiro ato, primeira sentença que Deus vai tratar. Vocês têm problema no começo e logo no início. Vocês não estão entendendo a questão do nosso relacionamento. Nosso relacionamento é baseado no amor e não no serviço. Segundo, sacrifícios profanos. Irmãos, os nossos conceitos determinam o nosso comportamento. O que você crê define como que você cultua. Como esse povo estava com conceitos errados de Deus, chegava na hora do culto, na hora das ofertas, as ofertas denunciavam. E o problema não é a oferta, o problema é o coração. É mais ou menos assim, a pessoa está com uma dor de estômago violento, ele vai no médico, o médico constata que tem um problema sério, uma bactéria. A oferta aí, o tipo de oferta seria dor no estômago, mas a razão estava mais atrás. Havia um conceito errado de Deus, eles haviam perdido, apesar de serem tão bem ensinados. Quarto lugar, irmãos, quarta sentença, Deus vai fazer uma denúncia dos casamentos. Infidelidade, excesso de divórcio, o povo começou a divorciar por qualquer coisa. Esse é um sintoma de um povo que está longe de Deus. Não leva a sério as suas alianças. Adultérios, os adultérios se multiplicando, e Deus dizendo, olha para esse povo, vocês têm problema no conceito de amor, vocês têm problema no sacrifício, vocês têm problema nas alianças, vocês têm problema nos casamentos. Os casamentos denunciavam um estado precário, a frieza relacional, a falta de amor, a falta de aliança, a falta de compromisso, um com o outro era reflexo daquilo que eles estavam vivendo com Deus. Quinto lugar, questionamento da justiça de Deus. Irmãos, a coisa foi tão longe, que daqui a pouco terminava o culto, um olhava para o outro e falava assim, vem cá, será que vale a pena servir a Deus mesmo? Será que vale a pena ser crente? Não vale a pena não. Olha lá o mundo, dá uma olhadinha lá fora, vamos ver o mundo. É igual, aliás, lá fora é melhor. Já pensou, gente, como essas palavras doeram no coração de Deus? Nós vamos ver que Deus fala para eles, vocês estão me machucando com essas palavras. E eles dão uma de sonso assim, mas nós, o que nós estamos falando? Não estou sabendo. Vocês estão falando que não vale a pena me servir. E é lindo, irmãos, a conclusão, só uma antecipação, quando Deus diz assim, um dia vocês vão ver a diferença em quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Aleluia. Irmão, essa palavra gera um temor no meu coração. Eu queria que gerasse no seu coração também. Sexto lugar, Deus fala para eles, vocês estão me roubando. Ironicamente, eles olham para o outro e falam, mas nós estamos te roubando, Deus? Você já roubou Deus alguma vez? Eu não. Você roubou? Não, Deus, o senhor está equivocado. Como é que não vão roubar o senhor? Possível roubar o senhor? Porque ninguém está roubando o senhor, não. Conversa do profeta. Deus diz, vocês estão me roubando nos dízimos e ofertas. Irmãos, dízimo e oferta é um sintoma daquilo que está no teu coração, do seu relacionamento com Deus, no que você crê. Aonde está o vosso tesouro, aí está o teu coração. Teu problema não é a oferta, teu problema não é o dízimo, isso aqui são sintomas. Como se você chegasse no médico e falasse, doutor, eu estou com uma febre, trata da febre? Eu falei, não, esquece a febre. Febre é sintoma de infecção. Você tem alguma coisa no seu corpo aí que está inflamada, vamos tratar da inflamação. Se tratar da infecção, a febre naturalmente cessa. Irmãos, olha que palavra dura. Deus diz, vocês estão me roubando, vocês são ladrões. Isso tudo com apoio da liderança.
Porque nós vamos ver que a terceira sentença, Deus, o profeta bate na liderança, fala, o problema é vocês. Vocês estão passando a mão por cima do povo, estão levando o povo a isso. Sétimo lugar, vocês têm palavras arrogantes contra mim. A soberba, irmãos, precede a ruína. Quem está perto de Deus, quem está tendo comunhão com Deus, uma das características é a humildade, é o quebrantamento. Quando você se afasta de Deus, o orgulho toma conta do seu coração. Isso é sentenciado. Em oitavo e último lugar, eu fico assim fascinado com o caráter de Deus aqui, os atributos de Deus. Oitava sentença é o dia do Senhor. A advertência que foi feita aqui hoje de manhã pelo pastor Valtenir. Só o Senhor vai vir. Agora é gostoso quando você vê que ele anuncia o dia do Senhor, porque ele abre a porta do arrependimento e da conversão. Há possibilidade de conversão. A porta do arrependimento, irmãos, no reino nunca fica fechada. Fica aberta. Enquanto Jesus não voltar, irmãos, enquanto você não morrer, pode se arrepender. A porta do arrependimento está aberta. Mesmo nesse momento difícil, você vai ver lá no grande dia do Senhor, do capítulo 4, do 1 ao 6, Deus vai tratar e possibilitar a conversão, o arrependimento. E sabe aonde é o primeiro lugar que vai haver esse avivamento produzido pelo arrependimento, pela confissão e pelo perdão? Na família. Ele vai dizer, os pais vão se converter para os filhos e os filhos vão se converter para os pais. Primeira instância que vão experimentar isso é o avivamento. Bom, sentença, a tradução de sentença do hebraico aqui pode ser traduzido literalmente como palavra pesada, palavra forte, fardo de Deus. É como se Malaquias tivesse um fardo e dissesse, gente, o que eu vou falar hoje aqui não é fácil não. Queria muito falar só coisas boazinhas, para vocês saírem todos felizes, sorridentes, mas não é isso que eu tenho não, Malaquias diz. Nesse período, irmãos, nós começamos a experimentar um formalismo religioso. Eu vou dizer uma coisa que talvez te assuste, talvez você nem entenda. Uma das coisas que mais nos afasta de Deus é o formalismo religioso. É você começar a fazer porque tem que fazer. Eu quero te perguntar, por que você veio aqui hoje? Por que você está aqui? Pastor, eu vim porque se eu não ver, minha mulher briga comigo. Tem domingo que tem que vir. Minha mãe mandou. Eu vim porque eu tenho que vir mesmo, todo domingo eu venho. Não, mas de fato, leia o Salmo 100 lá, entenda o que é culto e revise no seu coração por que você está aqui. Irmãos, há um perigo de nós ir nos tornando religiosos, repetitivos. Você começa a fazer por formalismo. Também nessa época há um ceticismo religioso muito grande. Como eu disse, os milagres cessaram e eles começaram a viver um ceticismo tão grande. Aqui está o berço dos fariseus. É aqui que nasce o farisaísmo. O farisaísmo é fermentado aqui, nesse formalismo religioso e nesse ceticismo religioso. E esse povo está longe de Deus. Esse povo está dentro da casa de Deus e longe de Deus. Trabalhando para Deus e longe de Deus. Perdendo Deus no trabalho de Deus. Vou repetir. Eles estão perdendo Deus no trabalho de Deus. E eles acham que está tudo bem. Eles acham que é assintomático. Irmãos, a frieza espiritual, ela primeiro te anestesia, depois ela te esfria. Ela te anestesia e você vai ficando anestesiado e você não percebe. Por isso que nós temos o púlpito, por isso que nós temos a palavra, o culto, a exortação. Tem hora que a gente não enxerga onde a gente está. Precisa Deus nos chamar. Qual é a primeira crise desse povo? Eu fico impressionado, eu tenho sido muito edificado com o estudo desse livro, irmãos. Que a primeira coisa que Deus vai tratar, a primeira sentença, Deus chega para eles, né? Imagina, vai ter uma reunião, Deus tem uma sentença aí, Deus vai pronunciar um negócio forte aí. Já se arma, será que é dízimo, que é oferta, que eu tenho que fazer isso? Estou indo pouco na igreja, estou orando pouco, estou cantando baixo. O que está acontecendo? Não estou indo na reunião, não estou... Primeira coisa que Deus fala para eles, irmãos, eu vos tenho amado. Eu gosto muito desse tempo verbal. Presente sempre eterno.
Passado, presente e futuro. Deus nos diz, eu amei, eu vou amar, eu estou amando. Não, eu vos tenho amado. Irmãos, a primeira coisa que Deus fala para esse povo é, eu amo vocês. Se nós estivéssemos lá, a gente dizia, Senhor, mas é claro que é óbvio, todo mundo sabe que o Senhor ama o seu povo, mas olha a reação do povo. Olha a reação quando Deus disse, eu amo vocês. O que eles falaram? Não estou sabendo desse negócio, não. Não estou sentindo nada, não. Em que o Senhor tem nos amado? Mostra alguma coisa na minha vida aqui que tem expressão do teu amor. Vocês estão percebendo a frieza espiritual desse povo? A apatia? Deus está dizendo, eu amo vocês. Você está sentindo alguma coisa? Não. Tem alguma coisa na tua vida que você olha aí, que você fala, não, Deus me ama de fato? Não. Por que nós temos tanta dificuldade de crer no amor de Deus? Por que, irmãos, que às vezes no meio de uma crise, em meio a um sofrimento, uma das primeiras verdades eternas que sai da nossa mente é que Deus nos ama? Esse povo não tinha entendido, para começar, que o nosso relacionamento com Deus, a base do nosso relacionamento com Deus é o amor. Mas isso está na Bíblia inteira, os 10 mandamentos, você vai ver isso. Jesus, quando vai resumir, diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus, todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, o que Deus está começando a tratar aqui é, eu não preciso de serviço, eu quero é relacionamento com vocês, eu quero intimidade. Irmãos, nós não somos escravos, nós não somos trabalhadores, nós somos filhos. Por que nós temos tanta dificuldade de enxergar o amor de Deus? Primeiro, porque somos materialistas. Quer dizer, Paulo, como é que é isso? Nós somos materialistas. A maioria das pessoas ela tem a seguinte visão, mesmo os crentes. Eu estou no mundo material que tem algumas coisas que são espirituais. Irmãos, é o contrário. Nós estamos num mundo espiritual que tem algumas coisinhas que são materiais. O mundo que nós vivemos é espiritual. Contém questões materiais, mas não é material. O concreto é passageiro. Segundo, nós somos sensoriais demais. Eu sinto, eu creio. Eu não sinto, eu não creio. Tempo todo, tentamos encontrar provas concretas do amor de Deus. Você recebe uma promoção, teu trabalho está indo bem, Deus me ama, Deus é maravilhoso, tua empresa prospera, como Deus é bom. Você entra numa crise, tem um problema, tem uma enfermidade, uma luta, Deus não me ama, Deus me abandonou. É uma montanha. Montanha russa, onde a circunstância determina a sua fé, mas é o contrário, é a fé que determina a circunstância. Você não é guiado por sentimentos, você é guiado por convicção. E Deus está dizendo, eu amo vocês. Nosso conceito de amor é volúvel, nosso conceito de amor é de resultado. E esse povo olha para Deus e fala assim, ah, Deus, eu vou falar a verdade, aqui não tem nada de amor aqui na nossa vida, não estou vendo nada, não. Irmãos, olha a dureza do coração desse povo. Esse é o nosso coração, esse é o retrato do nosso, meu e seu, se não for a graça de Deus. E a resposta de Deus, irmãos, ela é tão óbvia, ela é tão prática. O que Deus fala para eles? Eu vou dar uma prova só do meu amor por vocês. Eu escolhi vocês. Eu escolhi Israel. Você acha que Israel foi escolhido porque era a melhor nação? Era a mais santa, a mais justa, a mais generosa, a mais forte? Qual o critério da escolha de Deus para com Israel? O amor de Deus. Eu diria nessa manhã, contextualizando essa palavra, sabe, uma das maiores provas do amor de Deus pela tua vida é que você está aqui. Deus te trouxe aqui. Deus te colocou nessa igreja. Às vezes você acha que foi você, né? Foi um parente. Foi Deus, meus irmãos. O amor eterno eu te atraí, eu te amei tanto que eu te atraí para mim. Irmãos, Deus ama você profundamente. E quando esse amor começou a ser revelado, aos poucos você foi correndo para os braços do Pai,
como o filho pródigo que entendeu que não dá para viver sem o pai. Irmãos, o que nos atrai é o amor de Deus. Deus te ama profundamente. O amor de Deus não é circunstancial. O amor de Deus está baseado num pacto, na aliança. Está baseado no pacto da cruz, na aliança feita na cruz do Calvário. Deus ama você. A partir de Jesus, você se tornou um filho. E agora você é filho. Nada muda esse amor. Agora, o nosso conceito é muito raso nesse sentido. Você já imaginou se hoje, na hora do almoço, ao terminar o almoço, seu filho correr para você, te abraçar, filho de 6 anos, 7 anos, e falar assim, papai, muito obrigado por esse almoço. Pai, que almoço. Papai, se eu lavar a louça, ajudar a mamãe aqui, ser obediente, à noite tem janta? Tem um jantar daí? Você vai achar que é piada, vai ficar assim e tal. À noite, depois do lanche ou do jantar, ele te abraça, te agradece, fala, pai, se eu fizer as coisas direitinho, de noite vai ter uma cama para mim, quentinho, um cobertor. Você vai dizer, meu filho, vem cá. O que me faz te dar as coisas não é o seu comportamento. É porque você é meu filho. Isso não vai mudar. Irmãos, Deus nos ama, Deus nunca nos abandona. Agora, claro que Deus é um Deus de princípio. Ele está aqui, você chega a Ele por meio de Cristo. Você se converte. O Senhor te converte, aliás. Ele que te encontra, não é você que encontra Ele. Quem está perdido é você, né? Aí você é restaurado. Você pecou, os nossos pecados fazem separação de Deus. Mas Deus, ao mesmo tempo, já providenciou a bacia do lavatório lá do tabernáculo. Disse, olha, tem um caminho aqui. Você pecou? Vai ali, se arrepende, confessa, recebe o perdão e volta para a comunhão. A comunhão sempre está aberta. Os braços de Deus sempre estão abertos. O amor de Deus é incondicional. Você acha que Deus te ama porque você faz as coisas certas? Irmão, se Deus fosse nos tratar com critério contábil do que é certo e do que é errado, não está perdido. Você lembra o dia que, quem é casado aqui, você lembra o dia que você foi pedir a tua esposa em casamento? Você lembra? Eu lembro muito bem o dia que eu fui falar com a Vera, né? Você chegou para a tua esposa e disse assim, meu amor, é o seguinte, quero conversar com você, que eu estou pensando aí no negócio, acho que vai dar certo. Ó, eu estou precisando de uma mulher que lave a minha roupa, limpe a minha casa, faça café para mim, quando eu chegar tem almoço. Alguém que faça tudo, que suporte. O dia que eu estiver bem financeiro, ela fica comigo, que estiver mal também. E aguentar meu mau humor, eu tenho um monte de defeitos, você vai precisar suportar e tal. Você topa entrar nessa parada? Ela ia dizer para você assim, muito obrigado, passar bem. Faça o favor de nunca mais voltar aqui. Não foi assim? Agora, por que você chegou para ela e disse assim, eu te amo? E quero te amar para sempre, quero fazer uma aliança em Cristo com você. Ela correu para os seus braços. Sabe o que aconteceu? Ela lavou a tua roupa, ela fez café para você, ela fez tudo. Mas não como troca, ela fez porque te ama. O que Deus está dizendo é, olha, esquece as coisas. Esquece os rituais de culto. O que eu quero é o teu coração. O que eu quero é me relacionar com você. Porque eu amo você profundamente. Irmão, se você sair dessa manhã daqui convicto de que Deus ama você e que esse amor é incondicional e nós vamos responder esse amor. O meu louvor é fruto do teu amor por mim, ó Pai. É fruto da graça que eu encontrei em ti. Irmão, quando nós amamos de verdade, nós respondemos à graça. O que Deus quer não é seu serviço, Deus não precisa do teu dinheiro, Deus não precisa do teu louvor. Hoje você louvou a Deus aqui, né? Tivemos louvor aqui, não foi? Se você não tivesse louvado, sabe o que ia mudar em Deus? Nada. Se eu hoje for embora daqui, nunca mais dar dízimo, dar oferta, fazer nada, não cantar, não participar, não fazer... Não vai acontecer nada, Deus é imutável. Quem precisa dele somos nós. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que o amor de Deus é incondicional. E o nosso relacionamento com Deus deve ser baseado no amor. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Nós vamos ver semana que vem que uma das
desse compromisso é a infidelidade. A infidelidade é uma falta de amor. Tanto que lá em Tiago, quando diz infiéis, a palavra é adúlteros. Muitos crentes cometem adultério espiritual. Ele é casado com Deus, mas o prazer dele é com o mundo. Ele quer o dinheiro de Deus para gastar no mundo. É como se uma mulher quisesse o dinheiro do marido para gastar com o amante. Não dói uma traição quando você vê que a tua mulher ou o teu marido está pegando teus bens e gastando com outra? Capítulo 2, Deus vai chamar a gente de desleais. Quando nós amamos a Deus, irmãos, nós servimos a Deus. Com alegria. Servir ao Senhor com alegria, Salmo 100. Para terminar, eu aprendo algumas coisas com essa primeira parte. Algumas verdades que eu gostaria de recapitular e aplicar de forma conclusiva para a gente entender melhor o que foi falado nessa manhã. Primeiro, Deus nos ama profundamente, apesar das nossas falhas. O amor de Deus não muda, irmãos. Não tem uma balança lá, com ações, né, na bolsa. Faz coisa certa, o amor aumenta. Faz coisa errada, o amor cai. Deus te ama profundamente. Segundo, uma conclusão assustadora. Nós vamos falar isso muitas vezes. É possível estar desviado dentro da igreja. Quem sabe hoje você é um desviado. Teu coração está longe do Senhor. Você não tem prazer em Deus, você não tem prazer nas coisas de Deus, você tem medo do inferno. Você está aqui para fazer uma apólice de seguro contra o fogo do inferno. Se hoje saísse uma notícia, não vai sair, tá? Não fica alegrinho não, mas se saísse uma notícia, ó gente, ninguém vai para o inferno, vai todo mundo para o céu. Fala, ei rapaz, eu não quero nem saber de igreja mais, de lá, louvar a Deus, eu vou curtir a vida, eu não vou para o inferno mesmo. Isso é o desviado, que está aqui por interesse do céu. Irmãos, para quem não tem comunhão com Deus, o céu vai ser um tédio. Esse dia alguém falou para mim assim, pastor, mas nós vamos para o céu, o que eu vou fazer lá? Só vai estar com Deus, só? Só com Deus? É como se uma moça falasse para o marido, mas nós vamos para o lua de mel? Só nós dois? Vou ficar só eu. Sei lá, o que nós vamos fazer na lua de mel? Se você não está com vontade para a lua de mel, para a gente ficar juntinho nós dois, então você não me ama. Terceiro lugar, irmãos, nosso supremo chamado é para amar o Senhor. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Quem ama teme, quem ama serve. E serve a igreja. Lembra de Pedro? Tu me amas? Cuida das ovelhas. Você me ama? Cuida das ovelhas. O reflexo do nosso amor é o nosso serviço na igreja. Outra verdade, que nem sempre o amor de Deus é correspondido. Há pessoas que experimentam o amor de Deus e não muda. Não permite a transformação. Eu fico impressionado. Nem sempre o amor de Deus é correspondido. Outra verdade, irmãos, é que a base do amor de Deus é sua soberana escolha. Oitavo lugar, e eu gosto muito desse ponto, eu preciso responder ao amor de Deus. Eu preciso corresponder a esse amor. Você lembra na sua adolescência, quando você amava alguém e não era correspondido? Terrível, né? Você morria por causa da pessoa, a pessoa não está nem aí para você, né? Hoje nós temos uma declaração, Deus dizendo na sua palavra, eu tenho amado você. Qual a resposta que você tem dado? Em último lugar, nós precisamos firmar na verdade. Deus nos ama, não em sentimentos produzidos pela circunstância. As circunstâncias não alteram o conceito eterno de Deus, uma verdade eterna transformadora. Qual a verdade transformadora eterna de Deus para nós nessa manhã? Deus nos ama e Deus tem uma aliança eterna conosco na pessoa de Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar.
O Evangelho é chamado de boas novas. Sabe qual é a boa nova de hoje? Deus ama você. Eu queria muito, desejo muito no meu coração que o Espírito Santo traduza essas palavras para o teu coração. E nessa manhã você saia por aquelas portas convicto do amor de Deus e desejoso de corresponder a esse amor. E aí, quando surgir uma oportunidade de adultério, de roubo, de infidelidade, você não vai fazer não porque é pecado, porque você vai para o inferno só, mas porque você ama profundamente a Deus e você quer agradar a Deus. A tua religião não permite fazer isso? Não. É que eu amo ao meu Senhor. Eu amo ao meu Senhor. E por amá-lo, eu quero agradá-lo. Não é assim no casamento? Quando a gente mais ama, a gente mais quer agradar? Não é? Quem ama de verdade quer agradar. Irmãos, que o Senhor nos constranja com o seu amor. Que o amor de Deus nessa manhã nos leve ao arrependimento, à confissão e a um desejo profundo de ser transformado. Já não quero ser igual. Sabe quando você é impactado com o amor de Deus? Você olha para Deus e fala, Senhor, obrigado, mas eu não quero ser igual. Curva a sua cabeça. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, como é fácil esfriar. Como é fácil endurecer o coração, Senhor. Como é fácil guardar mágoas, ressentimentos, decepções da igreja, de pessoas, e transferir isso para o Senhor, ó Deus. E se tornar um crente fraco, um crente carnal, um crente desfalecido. Senhor, aviva, Senhor, a nossa fé nessa manhã. Espírito Santo de Deus, visita cada um dos meus irmãos nessa manhã, a mim, e produza, Senhor, um verdadeiro amor, um amor que te serve, um amor que te agrada, um amor que te obedece por amor. Oh, Pai, ganha os nossos afetos, ganha os nossos conceitos, a nossa mente, o nosso coração com essas verdades. Em nome de Jesus. Amém.